pessoal, eu sou a professora Érica Canejo, bióloga e professora de Ciências de Ensino Fundamental. Na aula de hoje nós vamos continuar a falar um pouquinho mais sobre as reações químicas. Especificamente nós vamos falar de fatores que podem influenciar na velocidade de uma reação. Quais são os fatores que podem fazer com que uma reação ocorra mais rapidamente ou, ao contrário, que possa diminuir a velocidade dessa reação? Assistam o vídeo até o final e vamos começar! Então, começando a nossa aula de hoje, nós só precisamos relembrar um pouquinho da definição de reações químicas. Então, o que é uma reação química? É aquela onde eu tenho uma ou mais substâncias que vão sofrer transformações, produzindo substâncias diferentes, substâncias novas que eu não tinha anteriormente. Nós sabemos que existem vários fatores que podem interferir na ocorrência e na velocidade de uma reação química. Algumas reações elas podem ser bem lentas, como, por exemplo, a produção de combustíveis fósseis, petróleo, carvão, podem demorar milhões de anos para acontecer. E eu tenho algumas substâncias que sofrem reação mais rapidamente, por exemplo, a oxidação de um fruto, de uma maçã. Logo depois que você corta uma maçã, alguns minutos depois, ela já começa a escurecer. Isso é uma reação química, uma reação de oxidação. Então, nós temos reações químicas com diferentes velocidades. E o que vai interferir na velocidade dessas reações? Esse é o tema da nossa aula. Então, quais são os fatores que vão influenciar na velocidade de uma reação química? Nós temos 5 fatores principais: temperatura, concentração dos reagentes, a superfície de contato, a incidência de luz e, finalmente, os catalisadores. O primeiro fator é temperatura. Mas o que é a temperatura? A temperatura ela vai dar o grau de agitação das partículas. O que quer dizer isso? Quanto mais agitadas as partículas que formam uma determinada substância estiverem, maior vai ser a sua temperatura. E, ao contrário, quanto menos agitadas essas partículas estiverem, menor vai ser a temperatura. Então, de um modo geral, o aumento da temperatura vai estimular com que uma reação química ela aconteça mais rapidamente, ou seja, aumenta a velocidade dessa reação. Mas por quê? Quanto mais agitadas as partículas estiverem, mais chances existem delas se tocarem, delas se chocarem. E aí estimulando com que aconteça a reação química. Então, aumenta a temperatura, as partículas entram em mais movimento, então a chance delas se encostarem, delas se chocarem e elas reagirem é muito maior. E aí aumenta, faz com que isso aconteça mais rapidamente, aumentando a velocidade daquela reação química. O segundo fator é a concentração dos reagentes. O que quer dizer isso? Que quanto mais reagentes eu tiver, ou seja, quanto maior for a concentração de reagentes, maior vai ser a velocidade de reação. Por quê? Quanto mais reagentes, mais substâncias para entrar em contato. Ou seja, mais chances de ocorrerem os choques e ocorrerem a reação química, aumentando a velocidade dessa reação, a velocidade dessas transformações. O próximo item é superfície de contato. Então, quanto maior for a divisão, o grau de divisão de um reagente ou dos reagentes, mais eu vou estimular com que essa reação aconteça, essa reação química aconteça. Ou seja, eu vou aumentar a velocidade dessa reação química. Como, por exemplo, se eu tenho lá 2 comprimidos, um comprimido inteiro e um comprimido todo amassadinho. Quanto mais amassadinho, mais pulverizado ele tiver, mais do reagente vai entrar em contato e vai ser estimulado a sofrer a reação química. Então, quanto maior a área de contato, maior o número de choques. Lembra que eu sempre estou falando, né? Então, o que vai estimular uma reação química? É quanto os choques das substâncias que estão sofrendo a reação, ou seja, o choque entre esses reagentes. Cada vez que eles se encontram, que eles se chocam, eu estou estimulando com que essa reação química ocorra. Então, quando eu tenho o meu reagente com uma divisão maior, ou seja, uma área de contato maior, eu estou estimulando para que essa reação química ocorra mais rapidamente. Outro fator é a incidência de luz. Por quê?
Quanto mais luz recebem os reagentes, elas recebem energia que vem dessa luz, né? Porque luz é uma forma de energia. Então, essa energia é passada para esses reagentes, aumentando o seu grau de agitação. Nós já falamos disso, temperatura, né? Então, a luz, ela ajuda a aumentar a temperatura? Sim. A luz, ela ajuda a aumentar a agitação das partículas. E, de novo, aumentando o grau de agitação dessas partículas, mais chance delas sofrerem choque e eu aumento, consequentemente, a velocidade dessa reação química. Então, o último fator que influencia na velocidade de uma reação que nós vamos estudar na aula de hoje são os catalisadores. Catalisadores são substâncias químicas que vão interferir, vão alterar as velocidades de algumas reações químicas. Ou seja, elas vão interferir fazendo com que essas reações aconteçam mais rapidamente, então aumentando essa velocidade, mas eles também podem diminuir a velocidade dessa reação. Quando os catalisadores aumentam a velocidade de uma reação química, o que está acontecendo? Elas vão funcionar, por exemplo, como um esquema de chave e fechadura, fazendo com que os reagentes, ou seja, as substâncias que vão sofrer as reações químicas, elas se encaixam, então estimulam o choque entre essas substâncias, estimulando a reação química, ou seja, aumentando a velocidade em que essas reações químicas acontecem. Por exemplo, no nosso corpo, nós temos algumas substâncias que são catalisadores. Elas são chamadas de enzimas. Um exemplo dessas enzimas é a catalase que nós temos na nossa corrente sanguínea. E ela é responsável pela degradação da água oxigenada. Então, a catalase ela vai estimular a água oxigenada a sofrer a reação química. Mas, e isso é importante ficar claro, os catalisadores, eles alteram a velocidade de uma reação química, mas eles não sofrem a reação química. Ou seja, eles não interferem nas substâncias que vão ser produzidas. Eles só vão fazer com que essas substâncias sejam produzidas ou mais rapidamente ou mais lentamente. Mais lentamente? Sim. Existem alguns catalisadores que podem diminuir a velocidade de uma reação química. Esses recebem um nome específico de inibidores. Tá? Então, na geral, os dois pertencem ao grupo dos catalisadores, mas de uma forma geral, nós falamos que catalisadores são substâncias que vão estimular os choques entre os reagentes, ou seja, aumentar a velocidade da reação. E os inibidores são aqueles que vão diminuir o encontro entre essas partículas e, consequentemente, diminuir a velocidade em que as reações químicas acontecem. Então, por hoje, nós terminamos por aqui. Na aula de hoje, nós vimos alguns fatores que podem interferir na velocidade das reações químicas. Nós vimos que as reações elas podem ser ou mais rápidas, ocorrerem mais rapidamente, ou podem ser reações mais lentas, demorarem dias, anos ou até milhões de anos. E quais fatores que podem interferir na velocidade dessas reações? Fazer com que elas aconteçam mais rapidamente ou mais lentamente? Nós vimos a superfície de contato, né? Então, quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade de uma reação. O grau de agitação das partículas também podem estimular ou não uma reação química, ou seja, a temperatura. A incidência de luz também é um outro fator que interfere na velocidade de uma reação química, como a concentração dos reagentes, das substâncias que estão sofrendo a reação química. E no final, nós vimos sobre algumas substâncias específicas, que são os catalisadores, que podem tanto aumentar quanto diminuir a velocidade das reações. Então, por favor, deixem os seus comentários e assistam os vídeos anteriores.